O programa Viva Tarde apresenta Minha Vida, Minha História. Vanderlúcio e os meus pais são evangélicos. Vão com certa frequência a uma igreja. No bar são batizados e tudo. Aprendi desde pequeno a buscar, a me achegar a Deus em oração. Conheci a palavra, mas depois por desleixo mesmo acabei por esfriar completamente na fé. E eu que não passava pelo menos um final de semana sem visitar a igreja, sem visitar um templo. Hoje confesso que não vou mais. Estou distante da palavra do Senhor. Não me alimento mais da fonte viva que é a palavra de Deus. No dia 25 de maio de 2014, a morte levou uma pessoa da qual eu amava muito. Eu amava bastante. Foi nesse dia que eu perdi um irmão aos 50 anos de idade. Ele passou mal depois de ter estado em casa e sofreu um derrame seguido de um infarto, morrendo naquele mesmo dia. Foi muito triste e doloroso. Os dias nem bem se passaram depois da sua partida. Mas como sou um camarada que tem uma formação cristã, ainda que não muito alicerçada, fiquei de imediato preocupado com a vida do meu irmão. Do outro lado, acredito na imortalidade da alma. Também que existe um lugar de descanso reservado para os que são de Deus, para muitos de nós, até que ocorra o dia do juízo, pois poucos serão escolhidos. Mas por conta dos meus princípios cristãos, fiquei a pensar por onde ele estaria dando continuidade à sua existência. Se num plano bom, ou quiçá num plano ruim. Será onde o meu irmão estaria agora, depois de deixar a matéria? No céu? Ou... eu não sei. Será que está bem? Foi numa certa noite, num sábado, saí com alguns amigos. Cheguei nesse dia um pouco tarde, mês de junho. Deitei e acabei me adormecendo. E lá por volta das 4 horas da madrugada, eu acordei e não mais dormi. Fiquei me revirando na cama, sem achar uma posição confortável para conciliar o sono novamente. Até teve uma hora que me virei de barriga para cima e fixei o olhar na parede ao lado da minha cama. Queria pegar no sono outra vez. O quarto estava ainda muito escuro, mas podia ver a parede branca do lado da cama. Foi aí. E nesse momento, vi algo como que uma tela. Parecia uma tela de TV na parede, com uma forma meio retangular. Inclusive eu pude ver que a tela estava azul, meio que acinzentada, um pouco assim embaçada. Mas a tal tela não reproduzia imagem alguma, mas não estava desligada. Vi apenas uma luz translúcida, opaca, nessa tela azul acinzentada e embaçada. Digo embaçada, porque era como quando se toma banho com chuveiro quente e o box fica suado com vapor. Num dado momento, olhando para aquela tela que surgia do nada, ali na parede, eu comecei a notar que agora, a tela que antes não tinha imagem alguma, me mostrava alguma coisa. Antes não tinha imagem, mas agora pude ver que letras se formavam na tela, como se alguém estivesse do outro lado escrevendo com a ponta do dedo no vapor da tela. Estranho. A princípio, as letras eram desconexas e não formavam nada inteligível. Mas depois de um tempo começaram a aparecer palavras mais formadas. Uma delas como se fosse um recado para mim. A primeira palavra era
Ajuda! 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 Ajuda? Como ajuda? Quem está a pedir ajuda? Intuitivamente, não sei porquê, entendi que quem escrevia era meu irmão. Era meu irmão falecido. Era o meu irmão falecido. Embora eu não pudesse vê-lo, na minha mente era como se eu pudesse. Aliás, eu podia ouvir nitidamente aquela voz. Uma voz que parecia do meu irmão. Era a voz dele, desesperado. Era uma voz de desespero, me pedindo ajuda. Uma voz de choro que se referia a algo que o fazia sofrer. Como que se houvesse algo ali, naquele lugar que estivesse o atormentando. Pois eu ouvia ele dizer com voz de desespero: Eles. E em seguida, parecia que podia ouvir um grito desenhado na tela. Fiquei muito aflito e estarrecido, pois entendia perfeitamente que se tratava de meu irmão. O meu irmão sofrendo num lugar ruim, sendo atormentado por coisas também ruins. Entrei em desespero por não poder ajudar de imediato, pois entendia que eu estava apartado dele. Embora pudesse sentir que estava perto dele, e ele de mim naquela ocasião, senti que ele pedia ajuda diretamente a mim. Assim que esta visão acabou, digo visão, porque eu não estava dormindo. Vi tudo isso acontecer acordado e de olhos bem abertos. Logo que essa visão da tela passou, continuei olhando na mesma direção. E eis que vi no escuro do quarto um olho. Vejo surgir um olhar. Não havia rosto, não havia rosto que o completasse. Era só um olhar. Mais especificamente, o olho esquerdo de alguma criatura, que ainda não sei dizer se era do bem ou não. Creio que não era do bem, pois tinha um olhar maligno. Mal mesmo, e me encarava direto nos olhos, no meio daquela escuridão. Não tive medo daquele olhar, embora me sinta todo arrepiado enquanto escrevo isso agora. A única coisa que pude fazer naquele momento, segundo meus preceitos cristãos, foi orar. Eu orei. Obviamente, encarei aquele olhar com ousadia e comecei a falar em voz alta para aquela coisa. O sangue de Jesus tem poder. O Senhor Jesus não derramou seu sangue na cruz em vão. Ele morreu por todos nós, vivos e não vivos. O amor de Deus no final triunfará e reconciliará todas as coisas. Disse ainda que todas as almas pertenciam a Deus, pois dele viemos e para ele voltaríamos, e que elas não pertenciam a mais ninguém. Claro que disse tudo isso com base nas minhas convicções religiosas. Embora deva admitir que não frequento igreja de espécie alguma. Eu te repreendo. Repreendo esse olhar. Sai do meu quarto, me deixe em paz. Eu te repreendo. Repreendo esse olhar e o dono dele. No entanto, sentia que aquele olhar parecia me dizer enquanto eu orava que era tarde demais.
pois meu irmão estava num lugar do qual não sairia jamais. Relutei o quanto pude para não aceitar aquilo como verdade. Disse a mim mesmo que tudo aquilo não passava de uma projeção mental minha, com base nos meus temores e por achar que meu irmão talvez não estivesse num bom lugar. Por fim, aquele olhar maligno foi se afastando e sumiu por completo. Enquanto eu continuava a orar e clamar a Deus por misericórdia, pedindo a Jesus que tivesse compaixão da alma do meu irmão. Não contei essa visão para ninguém em casa, pois sei que ficariam aterrorizados, principalmente meus pais. Preferi aceitar tudo isso como fruto da minha imaginação, ao invés de pensar na visão clássica de pessoas sendo eternamente condenadas ao inferno. Não sei nem mesmo se isso era uma visão de advertência para que eu me cuidasse, se não mesmo acontecesse comigo. Fiquei muito confuso e tenho medo de tirar minhas conclusões. Você acabou de ouvir Minha Vida, Minha História. A emoção maior do rádio. Minha Vida, Minha História.